Bom, pessoal, vamos começar aqui de novo. Pedir desculpa aí para vocês. Você sabe que trabalhar com tecnologia assim, às vezes a internet está ruim. Hoje a professora Helena do Raciocínio Clínico também tentou fazer live, deu ruim. Então vamos começar assim, vamos voltar aqui de onde a gente estava. Eu vou só retornar rapidinho, tá? Vou fazer uma revisão aqui rapidinho de onde a gente está. Tá sem áudio, galera? Estão me escutando? Só vocês estão me escutando? Uai. Então, beleza. Beleza. Então, vamos nessa. Então, olha só. A gente falou aqui rapidinho. Essa aqui é a nossa úlcera indolente, tá bom? Esse aqui é o nosso paciente que tem a apresentação do granuloma eosinofílico. Pessoal, eu vou desativar os comentários aqui só enquanto a gente está mostrando as fotos, tá bom? Senão não dá. Isso aqui é o nosso paciente com uma úlcera indolente, tá bom? Que a gente falou que é uma das apresentações, uma lesão que não dói, uma lesão ulcerativa feia, mas que não apresenta dor, tá bom? Então, aí depois a gente começou a falar do granuloma eosinofílico. A gente está falando do complexo granuloma eosinofílico, tá bom? Mas entre os tipos de lesão que a gente tem primeiro a úlcera indolente que a gente falou, o granuloma eosinofílico, e a gente vai falar do terceiro tipo daqui a pouco. Esse pode acontecer em vários locais: face, palato, língua, lábio inferior, que é o queixo gordo, e nos membros fazendo um caminho de rato que a gente chama de caminho de granuloma. E aí pode apresentar dor e o prurido é variável, tá bom? Isso aqui vai discordar bastante entre alguns autores, a gente vai falar um pouquinho disso. Então, a gente parou aqui quando o YouTube travou, né? Desculpa o pessoal que estava no YouTube, fazendo aqui só uma recordação para vocês. Esse aqui é o nosso queixo gordo. Esse aqui é o nosso granuloma eosinofílico, essa é a nossa apresentação de granuloma eosinofílico. Você vê que não é ulcerado, tá bom? Embora fica gordinho o queixinho do gato, o beicinho do gato, mas não é ulcerado, também não apresenta dor. Aqui, quando a gente tem a úlcera indolente é no lábio superior, tá bom? Qual que é a grande diferença? Nenhuma das duas causa dor, só que a úlcera indolente é bem ulcerativa. Aqui você vê que esse granuloma eosinofílico não é, tá bom? É um queixinho bem gordinho, tá bom? Vou reativar os comentários aqui. Então, outro tipo de apresentação que eu falei para vocês que pode apresentar em língua, olha aqui, olha que interessante aqui. Aqui e aqui na língua. Pessoal, é interessante esse tipo de lesão que também é caracterizada como granuloma eosinofílico, mas uma coisa que é super interessante desse tipo de lesão, deixa eu virar para ele um pouquinho, é que quando você olha essa lesão, ela dói? Não, é uma lesão também que não apresenta dor. Entretanto, quando você olha uma lesão como essa, imagine como uma massa como essa dificulta o paciente a alimentar, dificulta o paciente a deglutir. A gente já comentava com isso um pouquinho mais atrás. Então é muito ruim para o paciente. Então, às vezes, esse paciente vem apresentando uma cialorreia intensa para você. E quando você vê esse tipo de lesão, um dos diagnósticos diferenciais para vocês é neoplásico. Mas se você prestar atenção aqui nessas características, você vê que assim como na úlcera indolente, você tem pigmentação de coloração branca. Isso é uma das características mais marcantes dessas lesões granulomatosas, dessas lesões do tipo granuloma eosinofílico. Agora, outro tipo de lesão que pode acarretar aqui, lesões que vêm aqui no palato. Não sei se algum de vocês já pegaram, mas lesões fúngicas. Às vezes vocês têm lesões fúngicas, principalmente via respiratória, via aérea superior, que às vezes esses tipos de lesões, essas massas fúngicas, podem fazer invasão para palato.
tá bom? Então, quando você vê lesões como essa, pessoal, não tem como para você diferenciar, para você ter um diagnóstico diferencial, fechar um diferencial, é biópsia, não tem como. Mas é aquilo que a gente já estava falando. Vamos supor, pô, é um paciente jovem, 2 anos, principalmente 3 anos, você vai pensar o quê? Nossa, muito mais em um complexo granuloma eosinofílico. Agora, se é um paciente idoso, mesmo com essa apresentação macroscópica, aí, pessoal, por mais que você pense, nossa, animal velho, eu penso muito mais em neoplasia que em granuloma eosinofílico. Pode ser granuloma eosinofílico? Pode. Você pode pegar um idoso que seja granuloma eosinofílico, mas também você pode pegar um filhote que seja neoplásico. Não tem jeito. Então, por isso que a gente tem que diferenciar. É lógico que a probabilidade do filhote não ser neoplásico é grande. E a probabilidade do idoso ser neoplásico é muito grande também. Só que só a biópsia para bater o martelo para você. E a citologia é um pouco complicado, pessoal. Às vezes a citologia não fecha para a gente, tá bom? E a gente realmente tem que fazer uma biópsia, certo? Luiz, e a cirurgia? Você acha que esse tipo de lesão aqui é indicado uma cirurgia? A grande questão é que se você faz uma biópsia incisional, por exemplo, você faz um punch desse tipo de lesão aqui, e chega o diagnóstico para você de granuloma eosinofílico, a resposta é muito boa quando você faz um tratamento com imunossupressão, certo? Só que, muitas vezes, quando esse paciente chegar para você com uma lesão dessa magnitude, às vezes a massa no palato está tão grande, ou a sua massa na língua está tão grande, que esse paciente não consegue alimentar, está com uma disfagia muito grande, está com uma celorreia muito grande, entende? Não é que essa massa cause dor nessa apresentação. Mas às vezes é uma massa muito grande que dificulta o paciente fechar a boca, engolir, e tudo isso vai dificultar ele até mesmo alimentar. Então, às vezes, a incisão cirúrgica, a retirada cirúrgica dessa lesão, pode ser uma opção para você, sim. Se você ver, nossa, para tirar aqui, daqui 7 dias vai chegar uma biópsia, para depois a gente começar um tratamento, você vai ter que pesar. Responde bem, pessoal. Você vai ver, às vezes você começa, daqui a pouco sumiu isso aqui tudo no seu tratamento. Tem uma resposta muito boa. A gente vai falar sobre isso. Só que às vezes, até sair, poxa, esse paciente vai sofrer muito, certo? Então, dependendo, vale a pena você fazer isso. A pessoa falou que a gente falou, uma sonda ao invés da cirurgia também é uma opção, mas também não existe contraindicação de você fazer uma cirurgia em lesões como essa. Como, por exemplo, se é um linfoma, por exemplo, a gente sabe que se é um linfoma, tem contraindicação da gente operar. Sério, mas lesões como essa não tem contraindicação. Tá bom? Realmente você pode sim fazer Você pode fazer uma incisão dessa, com embasamento na literatura, tá bom? Mas se for necessário, se você vê que você tem essa lesão, dá para esperar, o paciente não está sofrendo com isso, está incomodado, mas também não é uma coisa absurda, às vezes passa uma sondinha também interessante, ele já vai estar anestesiado para você fazer um punch, para você fazer uma coleta, não sei se, eu gosto muito de fazer biópsia por punch, pessoal, é muito legal, é rapidinho, você resolve fácil o problema. Mas, cada às vezes você faz com bisturi mesmo, não tem problema, tá bom? E aqui, numa situações como essa, pessoal, toda vez que você tiver lesões em palato, pegue a lesão no palato. Aqui você tem uma lesão aqui e uma lesão aqui. Você vai tirar de onde? Dos dois. Pega um pedaço de cada. Certinho? Agora, a próxima apresentação que eu vou mostrar para vocês é uma apresentação que eu peguei poucas vezes na minha vida, eu peguei só 2 vezes na minha vida, mas realmente é uma apresentação muito ruim, uma apresentação que o paciente sofre muito, que é esta. Vou desativar os comentários rapidinho para todo mundo ver a imagem de uma boa maneira. Pessoal, essa é uma das apresentações também do complexo granuloma eosinofílico, tá bom? Pessoal, essa lesão também é uma lesão chamada lesão granulomatosa. E você vê que tem uma coisa que se assemelha às outras lesões. Percebe os pontos de pigmentação branca. Então, quando você olha esse tipo de lesão,
também é uma lesão característica de granuloma eosinofílico. Agora, tem uma coisa que é diferente. Às vezes a gente pensa assim, ó, o osso indolente não dói. Aqueles nódulos na língua não dói. Você tem que tomar cuidado uma coisa. Às vezes o nódulo em si não dói, mas às vezes por algum motivo aquilo acaba ulcerando. Se ele sofreu uma ulceração, aí ele já dói. É como se fosse um tumor de pele, que o tumor em si não dói, mas às vezes ele vai crescendo tanto e faz o quê? Uma ulceração. Isso acontece muito quando você tem alguns nódulos mais em lateral da língua. E aí, no momento da mastigação, o gato acaba mordendo e acaba furando, tá bom? Aquela massa e sangra bastante, tá bom? E aí começa a causar dor. Então, uma coisa que você percebe aqui primeira coisa, inflamação, pessoal. Nesse tipo de apresentação, gera inflamação. E uma vez que você tem uma inflamação, vem o que? Bactéria, contaminação secundária. E esse paciente, nessa apresentação, apresenta disfagia, halitose, anorexia, tá bom? Esse é aquele paciente que vai chegar para você com dor. Imagina aquele paciente que chega para você com dor quando ele tem complexo estomatite de gengivite. Aquele paciente chega com halitose, cialorreia, com dor. Também é esse tipo de apresentação para esse paciente, tá bom? Nessa apresentação, ele vai ter dor. Então, tomar muito cuidado que essa dor se exacerba mais quando você tem infecções secundárias, tá bom? Porque a boca a gente sabe que é cheia de bactéria e lesões inflamatórias como essa também é uma porta de entrada para a bactéria. Então a gente tem que tomar muito cuidado da apresentação. Isso aqui é um tipo de granuloma eosinofílico, uma apresentação, isso aqui é uma apresentação, isso aqui é uma apresentação. E você percebe que cada um desses tipos de lesões tem uma apresentação diferente, certo? Mas no final é tudo granuloma eosinofílico, você vai tratar da mesma maneira, tá? Alguns você vai ter que fazer uma cirurgia, tá? Para facilitar, para melhorar a condição daquele paciente até o tratamento surtir efeito. Outros não. E a Gabriela falou que é difícil fornecer medicação para esses pacientes nessa situação. Com certeza, da mesma maneira quando você pega um paciente com complexo estomatite de gengivite, que já está no quadro mais avançado, às vezes esses pacientes, até mesmo você abrir a boca deles, esses pacientes sentem muita dor, né? Então realmente é muito difícil, tanto que a gente vai ver no tratamento, uma das opções que a gente tem de tratamento é a metilprednisolona de depósito, tá bom? Tem uma ação muito boa, tá bom? E por fim, pessoal, a última apresentação, vou desativar aqui o comentário de novo rapidinho. Esses é quando você tem as lesões em membros, tá bom? Aqui a gente chama dos caminhos de granuloma, tá bom? São áreas alopécicas, tá bom? Essas áreas que já são mais alopécicas. Se aqui realmente a foto no Instagram não fica muito legal, deixa eu tentar focar aqui. Tem os seus pontinhos brancos, tá bom? E uma das coisas que é muito questionada, Luiz, coça ou não coça? Causa prurido ou não esse tipo de lesão quando acomete a pele? Então, embora existam relatos de proprietários que mostram esses pacientes apresentando coceira, apresentando prurido, na literatura não é um tipo de lesão que é relacionada com prurido. Então, se assemelha se alguns pacientes terem prurido ou não, dependendo se esse paciente está tendo uma contaminação secundária. Então, é muito questionado, tá bom? Se você pegar na literatura, a literatura vai falar, ó, não apresenta prurido. Outras vai falar que o prurido é variável ou não. Isso varia de acordo com a infecção secundária ou não desse paciente. Mas alguns proprietários vão sim comentar que esse paciente vem coçando. O que é interessante é que você tem que pensar o seguinte, lembra que eu falei para vocês que muitas vezes isso é secundária, por exemplo, uma alergia à pulga? Então, se esse paciente tem uma DAD, uma dermatite alérgica à pulga, muitas vezes esse paciente está tendo coceiras intensas, está com uma alergia por causa dessas pulgas. Então, às vezes ele está coçando, sim, mas é por causa da lesão
granulomatosa na pele. Não, às vezes ele está se coçando porque ele tem realmente pulga. Então, por isso que causa muita discordância, tá bom? Se coça ou não. Mas não é um tipo de lesão relacionada com prurido, como a gente vai falar do próximo tipo de lesão. Então, pessoal, isso aqui é um tipo de lesão que não é associado com prurido e não é associado com dor, tá bom? Esse tipo de lesão, pessoal, eu não pego muito, mas eu não pego muito porque eu, Luiz, não atendo muito. Não, é porque eu não gosto de atender, eu não gosto de atender problema de pele, tá bom? Quem já me acompanha há um tempo aí sabe que toda vez que a gente vai falar de dermatologia, eu chamo alguém porque eu realmente não gosto. Aí eu brinco que dermatologia para mim é o seguinte, eu tiro da caixinha de transporte, vejo se tem características de esporotricose. Tem características de esporotricose? Eu vou, faço uma lâmina, olha no microscópio. Não é, vai para dermato. Não, é neoplásico, tem característica neoplásica, uma coisa que já aconteceu muito comigo, pessoal. Ah, passa por um veterinário, por outro, passa 1 milhão de pomadas, e quando chega para mim com um problema de pele assim, no ouvido, quando vou ver é um carcinoma de células escamosas. Tá bom? Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Certo? Então, eu não gosto de atender dermato, realmente porque eu não gosto, eu sou fraco em dermatologia e eu tenho 2 meninas maravilhosas que trabalham comigo, então quando eu vejo não é esporo, eu já ligo para elas, tá bom? Então, eu não pego, mas as apresentações orais, pessoal, a gente aprende, a gente recebe com uma certa frequência. O que eu mais pego, e também na literatura normalmente o que mais acontece, são os nossos, tá? São essas lesões, as úlceras indolentes, tá bom? Aqui eu já peguei algumas vezes, graças a Deus esse tipo de lesão só peguei umas 2 vezes na minha vida. Aqui ela perguntou, Luiz, pode haver apresentação de mais de um tipo no mesmo animal? A resposta é sim, pode sim, tá aqui, ó. Gatos de pelagem branca são mais suscetíveis? Não conheço nenhuma recomendação literária, tá bom? Até recentemente eu dei uma olhada nisso para a gente fazer a live. Não tem cor de pelagem, não tem nenhum tipo de predisposição para ocorrer um granuloma eosinofílico, tá bom? Agora, essa é o tipo de lesão que eu tenho mais medo de encontrar, que são as placas eosinofílicas, pessoal. Por que as placas eosinofílicas são um problema? Tá? Elas acontecem no abdômen, na região inguinal e interdigital. Menos comum elas podem acontecer no pescoço e na cabeça, mas qual que é o problema dessas lesões? Além delas serem extensas, erosivas e causarem prurido, elas são acompanhadas por uma dor intensa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque esse tipo de apresentação realmente dói, e dói muito. Quando você pega figuras como essa, você pega essa área extremamente eritromatosa, você pega essa área que esse paciente coça muito, tá bom? E que dói muito. E aí vai virando uma bola de neve, né? Eu acho que isso é um problema quando a gente fala de dermatologia, vira uma bola de neve. Dói, coça, aí o gato coça, machuca mais, contamina e aquilo começa a doer mais e vai virando tudo uma bola de neve, né? E ainda tem outras apresentações como essa. Às vezes você olha uma lesão como essa e a gente acha que é alguma coisa, brigou, infeccionou, alguma coisa assim. Não, é um granuloma eosinofílico. Se você olhar, tentar dar um zoom aqui, eu odeio o YouTube me sacaneou hoje. Pessoal, mais uma vez, olha, características de coloração esbranquiçada. E isso com certeza e facilmente é confundido com neoplasia. Então, são situações que a gente tem mesmo que pedir biópsia, tá bom? Para esses proprietários, para poder diferenciar. Esqueci de ativar os comentários aqui, às vezes o pessoal tá até querendo me xingar aqui, eu não falo. Tá bom? Então, é complicado esse tipo de lesão, tá bom? Então, essas lesões aqui de placas eosinofílicas, pessoal, até se alguém quiser anotar as características da placa eosinofílica, eu vou deixar aqui, tá bom?
Então vamos resumir. O pessoal perguntou, Luiz, você sempre pede biópsia? Peço, sempre peço biópsia, tá bom? E eu não demoro para pedir biópsia, essa é a grande questão. Como eu falei para vocês, vou voltar lá em cima. Quer ver? Opa, virei errado aqui. Aqui, eu não espero estar desse tamanho para pedir biópsia. Se está desse tamanhozinho aqui, eu já peço. Aqui, às vezes, muitas vezes nessa situação, o veterinário fala assim, vamos acompanhar. Não, né, já é beicinho gordo, animal jovem, pontinhos brancos, tem característica granuloma eosinofílico, tira um fragmento, vai para biópsia. Aqui não tem nem o que falar, né, pessoal? Isso aqui eu acho que é o tipo de situação que não tem que... facilmente vai pedir de biópsia. Isso aqui, embora seja uma lesão extremamente característica de complexo granuloma eosinofílico, a gente acaba pedindo biópsia, tá bom? Mas isso aqui é clássico, isso aqui não tem como assim, ter como diagnóstico diferenciar um tumor. Aqui a gente não precisa, tá bom? E situações como essa aqui, pessoal, nem sempre a gente vai, aqui nem sempre você vai pedir a biópsia direto, porque às vezes esse tipo de lesão, quando é ulcerativa, destrutiva, assim, você já chega, o membro já está todo, esse interdigital já está todo destruído, às vezes a lesão não é tão característica. Mas você vai ver de uma coisa, esse paciente não cicatriza. Tem a mesma característica, sabe quando você tem uma lesão que às vezes você suspeita de neoplasia? Muitas pessoas suspeitam de neoplasia porque tem uma lesão, tenta fazer curativo, e isso nunca cicatriza. E às vezes a pessoa vai e pede uma biópsia da neoplasia, que vai ser bem característico nessa situação também. Às vezes vai acontecer isso. Mas a maior das vezes, pessoal, a lesão é característica. Aqui a gente tem uma vantagem do granuloma eosinofílico. Uma das grandes vantagens do granuloma eosinofílico realmente é que as lesões são características. Tá? Sempre esses pontinhos, tirando essas lesões de pele aqui que nem sempre aparecem, ó, sempre tem os pontinhos brancos, pontinhos brancos, pontinhos brancos, pontinhos brancos, pontinhos brancos. Sempre vai ter, pessoal. E aqui também tem, tá bom? Aqui nem sempre vai ter, tá bom? E aqui nem sempre vai ter. Aí, vamos ver uma pergunta aqui interessante. Antes do resultado da biópsia, você prescreve a prednisolona? Sim. Olha que pergunta top. Antes do resultado da biópsia, a gente prescreve a prednisolona? Sim. O que eu tento fazer antes? Fazer a biópsia antes de começar o corticosteroide. Isso é o que a gente tenta para não atrapalhar na sua biópsia. Tá bom? Então, sempre que você puder, já diagnosticou, tenta o mais rápido possível tenta o mais rápido possível já coletar o fragmento para biópsia. Agora, situações como essas que doem, situações como essas que doem, às vezes esses pacientes aqui que estão com dificuldade de alimentar, às vezes a gente não dá para esperar, né? Então a gente já começa, não deixa o paciente com dificuldade alimentar, não deixa o paciente morrendo de dor, né, com a inflamação na boca, e a gente já marca para o dia seguinte. O que a gente tem que evitar é esperar mais ou menos fazer uns 7 dias de corticoide para depois fazer a biópsia, porque muitas vezes, pessoal, 7, 14 dias, uma massa dessa aqui, ó, já regrediu, tá bom? E aí a pessoa falou assim, mesmo você tendo certeza, você sempre faz a biópsia, a gente só tem certeza com a biópsia. Que nem eu falei para vocês, olha uma massa dessa aqui, legal, né? Um animal de 2 anos que todas as características de granuloma eosinofílico. O que me garante que isso não é o linfoma? Não tem, sabe? Isso que é complicado. Às vezes a probabilidade de ser granuloma eosinofílico é o quê? Cara, altíssima. Se você falar, não tenho biópsia, eu vou chutar para tratar alguma coisa. Pode entrar com corticoide que a probabilidade de você ter sucesso é altíssima. Mas a gente não pode bater o martelo. Da mesma maneira, se você pega uma lesão dessa língua num gato de 15 anos, que a primeira coisa que você pensa, nossa, foda, velho, neoplásico. Não é, certo? Outra coisa que é interessante, que às vezes a gente tem granulomas por causa de corpo estranho, secundário a corpo estranho, certo? Então, a gente vai falar disso lá no diagnóstico, tá bom? Vamos lá. Você já percebeu uma maior incidência dos animais mais velhos? Não, a gente tem uma menor incidência desse tipo de lesão em animais velhos. Só uma lâmina não seria o suficiente? Não. Nossa, muito legal essa pergunta, a gente vai falar no diagnóstico, mas muitas vezes você faz uma citologia
você faz um imprint, faz uma citologia, às vezes vem uma lâmina cheia de eosinófilo, mas isso não fecha o diagnóstico para a gente, tá bom? Por isso que a recomendação é realmente a gente fazer a biópsia. A recomendação literária é sempre fazer histopatológico. Pessoal, vou falar um trem de coração para vocês. Se vocês não têm experiência de usar punch para fazer biópsia, cara, começa a usar. É muito bom, pessoal. Você pega lesões como essa, você vem aqui com um punchzinho, ó, tum, acabou. Em 1 segundo você faz uma biópsia. É muito bom, muito fácil. Você tira um fragmentozinho de nada, mas que já é o suficiente, tá bom? Qual protocolo anestésico você usa para anestesiar, para fazer biópsia? Não, aí é com anestesista, tá? Eu sempre faço com anestesista. Professor, tem possibilidade de recidivas? Vamos falar disso. Calma aí. Muito boa essa live, porque no hospital todos imaginam cernel ou espora. Mas, pessoal, olha só. Áreas que são endêmicas para esporotricose, pessoal, é obrigação nossa sempre fazer um imprint. Pessoal, não brinque com esporotricose, tá bom? Principalmente se for lesões ulcerativas, mesmo semilábio, que parece um granuloma eosinofílico, se tem uma mínima possibilidade de ser esporotricose, faça uma lâmina, porque esporotricose, pessoal, não tem mistério. É só você pegar uma lâmina, colocar, fazer um imprint, corar lá no microscópio. Você nem precisa de um laboratório para isso, tá bom? Então, o ideal é iniciar o tratamento com prednisolona após a biópsia. Se você puder, se você tiver essa possibilidade de fazer a biópsia e depois começar, massa. Mas muitos pacientes não vão permitir, porque estão com uma disfagia muito grande, uma massa muito grande na boca que está atrapalhando a alimentar. Vamos colocar um exemplozinho aqui, Ana. Um paciente como esse, uma úlcera indolente, que não dói, é feio, mas não dói. Vamos fazer uma biópsia, vamos esperar? Vamos. Um paciente como esse não atrapalha em nada a vida dele. Vamos coletar uma biópsia, vamos esperar? Tranquilo. Agora, dependendo da situação desse paciente, eu esperaria. Dependendo da situação desse paciente, se estiver muito grande, estiver atrapalhando ele a alimentar, estiver causando uma cialorreia intensa, estiver dificultando ele a deglutir, aí eu já entraria. Faz a biópsia e entra. Um paciente como esse, que sente bastante dor por causa dessa inflamação, eu também já não esperaria. Tá bom? Porque dói bastante nesse paciente. E lembrando que essas lesões são características. Vamos para frente, porque senão a gente não vai parar. Agora eu vou desativar os comentários, que eu quero que vocês tirem um print dessa parte aqui. Pessoal, essa tabela eu achei na internet, no Google, e assim, eu realmente não achei de quem é o autor. Tá bom? Então, por favor, se o autor estiver me assistindo, não me processa. Parece ser de algum trabalho científico, de alguma revisão literária, não sei, uma tese de mestrado, doutorado. Eu não sei, eu achei essa tabela, eu digitei lá no Google e coloquei em imagens, essa tabela estava lá. Mas eu não achei o autor dessa tabela. Mas está perfeito. Tira um print, se você está com dúvida aí, vou te contar até 5 para você tirar seu print. 1, 2, 3, 4, 5. Bebi água, vamos embora, passar para frente. Então é interessante, né? Porque o print daquela tabela resume bastante tudo isso que a gente falou, beleza? Então agora vamos falar do diagnóstico. Primeira coisa, diagnóstico é clínico. Lembra que eu falei para vocês, lesões extremamente características. Tá bom? Às vezes a gente tem um pouco de medo de olhar para uma lesão e falar assim, isso aqui é um granuloma eosinofílico, tem características. Mas realmente as lesões são características. Às vezes quando você pega uma vez ou 2 vezes, é difícil você olhar com malícia e falar assim, isso aqui é um granuloma eosinofílico. Mas quando você pega, cara, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, quando você chega, o paciente está lá na fossa, úlcera indolente. Você abre a boca do paciente, nossa, granuloma eosinofílico de palato. Certo? Então, assim, são lesões mais características, tá bom? Agora, citologia, até vou pegar esse aqui, ó. Isso aqui é uma informação tirada do livro da Susan Little, tá bom? Olha só, citologia, o pessoal que perguntou, fornece um material rico em eosinófilos, mas não fecha o diagnóstico. Para você fechar o diagnóstico, você precisa de um histopatológico, tá bom?
Então a gente tem que, primeira coisa, lembra que eu falei para vocês, não é apenas tem um granuloma eosinofílico, é por que ele tem um granuloma eosinofílico. Primeira coisa, eliminar a infestação de pulga. Pessoal, primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, qual que é a primeira coisa que você escuta do proprietário na hora que você fala assim, qual foi a última vez que você fez medicação de pulga? Pessoal, maior certeza, todo mundo vai concordar comigo. Meu gato não tem pulga. E aí a gente tem que lembrar uma coisa. Os gatos, pelo hábito deles de se lamberem e se higienizarem, eles ingerem mais ou menos 90% das pulgas que eles têm no corpo. Então você vai ver pulga em gato. Para você que é veterinário, você que é pai ou mãe de gato que está me assistindo. Você vai ver pulga em gato em duas situações. Quando ele estiver absurdamente infestado de pulga ou quando ele está doente por algum motivo. E a primeira coisa, todo mundo sabe, gato, a primeira coisa que ele faz quando ele está doente é parar de se lamber. Deixa eu só fazer um negócio aqui. É parar de se lamber. E aí, quando ele para de se lamber, ele para de ingerir as pulgas e começa a acumular. Então, não existe esse negócio de, meu gato não tem pulga. Principalmente se é um gato que tem acesso externo. Gato que sai de casa. Se esse gato sai de casa, cara, esquece. Tá bom? Esse negócio eu não vejo pulga em gato. Tá bom? Então, pode investigar, olhar, mas o meu gato sai de casa, meu gato tem muito tempo que não faz medicação de pulga, é super importante. Por quê, pessoal? Por que a primeira coisa é eliminar a infestação de pulga? Porque é super comum. Depois que eu descobri esse negocinho aqui da apresentação do PowerPoint, eu tô nojento. Pena que minha letra já é horrorosa escrevendo. No computador, então, já vai ser ridículo ainda. Pessoal, dermatite alérgica à pulga, dermatologistas que estiverem aqui assistindo, ou pessoal que gosta de dermato, sabe disso. Você que atende muito problema dermatológico, a primeira coisa que você tem que olhar em gato é dermatite alérgica à pulga. Primeira coisa. E muitas vezes a gente resolve, como por exemplo, fazendo um advocate. Às vezes, eu vejo muito isso, pessoal. A gente não gosta de atender muito dermato, mas às vezes a gente tem que atender, né? Infelizmente, às vezes as dermatologistas não podem me auxiliar, eu tenho que me virar. A gente tem aquelas lesões, a gente vai, olha para a lâmpada de Wood, tira um fragmento de pelo ali, coloca para fazer a cultura fúngica e tal, e acaba fazendo um advocate. E às vezes esse paciente melhora. Principalmente esses pacientes estão se coçando muito. Porque às vezes era pulga, mas não estava vendo. Então, olha só. Isso aqui é a primeira coisa. Eu vou desligar os comentários aqui, meu povo. Então, a primeira coisa, tá bom? É eliminar a infestação de pulga. Picadas de inseto, aí varia. Normalmente, gato de apartamento não vai sofrer com esse tipo de situação, né? Hipersensibilidade alimentar. É das causas mais comuns? Não, mas você tem que descartar a hipersensibilidade alimentar, você tem que descartar se esse paciente não é atópico. E às vezes, para ver se esse paciente tem atopia ou não, você precisa desses testes intradérmicos. Tá bom? Aqui em Goiânia a gente tem uma pessoa só que faz esse teste intradérmico. E é difícil a gente chegar nessa situação. Mas eu já tive uma vez na vida, eu já pedi. Então a gente tem que eliminar a infestação de pulga, picada de inseto, hipersensibilidade alimentar e fazer o teste intradérmico para ver se esse paciente não é atópico. Luiz, se eu só descartar dermatite alérgica à pulga, você tem uma chance altíssima de acertar. Você tem uma chance altíssima, tá bom? Lembra, se vocês não tratar a base, a causa, vão só tratar com corticóide, a gente nunca vai vencer. Você vai começar a desmamar, vai voltar, então você nunca vai conseguir tirar total esse imunossupressor desse paciente, tá bom? Lembrar que esses pacientes, em casos recorrentes, pessoal, casos recorrentes, você tem que testar ele para FIV-FeLV. Na verdade, a gente tem que testar para FIV-FeLV em todas as situações, né? Mas existem relatos, pessoal, vou virar aqui para vocês verem, que ó, embora não tenha relação com retrovírus, alguns estudos recomendam que você teste eles para FeLV.
Eles tentam aí relacionar, né, o granuloma eosinofílico com felve, mas não tem, até hoje não tem muita relação não. Mas pacientes recorrentes, que você já descartou de tudo e não resolve, recomendam que você faça esse teste de FeelV, tá bom? Lembrando, Luiz, e se não achei nada, pode ser idiopático? Cara, pode ser idiopático, tá bom? Mas idiopático, pra gente falar, nossa, é idiopático mesmo, a gente tem que fazer o quê? Descartar. Você tem que descartar as outras possibilidades. Lembrando que hipersensibilidade alimentar é muito comum nessa situação, picada de pulga é muito comum nessa situação, tá bom? Vamos lá, se alguém quiser fazer um comentário, fazer alguma coisa, tá? Diagnósticos diferenciais desses tipos de lesão que a gente apresentou. A gente tem granulomas infecciosos, lesões fúngicas, neoplasias, úlceras associadas à felve e complexa estomatite de gengivite. Então aqui, nesse slide, são os diagnósticos diferenciais. Granulomas infecciosos. Vamos lá. Vamos dar um exemplo para vocês. Pessoal, isso aqui, lembra que eu falei para vocês, principalmente aqui em palato, tomar muito cuidado com lesões fúngicas. Tomar muito cuidado com lesões fúngicas quando elas afetam o palato, tá bom? Mas a gente tem uma vantagem, a gente pede uma biópsia. Muitas vezes a gente consegue, na biópsia, a gente consegue detectar esse tipo de lesão, tá bom? A gente às vezes encontra o fungo aí na biópsia muitas vezes. Às vezes sim, às vezes não, isso varia bastante, né? Mas às vezes você pede um histopatológico, você encontra o fungo, tá bom? Às vezes um granuloma infeccioso, tá bom? Então você tem que descartar, às vezes, um granuloma causado, que eu falei para vocês, por corpo estranho. Às vezes você tem um corpo estranho que alojou ali, aqui vai fazendo um granuloma, tá bom? Neoplasias e nem precisa falar, complexo estomatite de gengivite, pessoal, tá no diagnóstico diferencial? Tá, mas agora eu vou mostrar para vocês umas fotos de complexo estomatite de gengivite. Pessoal, você vê que é diferente. Vocês percebem que é diferente o tipo de lesão? Como eu falei para vocês, a grande vantagem que a gente tem é que o granuloma eosinofílico é bem característico. Aqui não tem característica, embora esteja, se você pegar na literatura, complexo estomatite de gengivite é um diagnóstico diferencial. Luiz, aí eu vou falar realmente que eu vou discordar, porque as lesões são diferentes, os locais onde costumam aparecer as lesões, as estomatites são diferentes. Então, assim, macroscopicamente é um tipo de lesão diferente. Então, a gente, quando pega um gato, você tem experiência, você abre a boca dele e fala assim, complexo estomatite de gengivite. Do mesmo jeito, quando você tem experiência, você abre a boca dele e fala assim, parece um granuloma eosinofílico. Então, assim, eu estou falando para vocês que vocês estudarem, pegarem artigos, livros, vai estar nos diagnósticos diferenciais, mas eu, Luiz, assim, eu vou ser um pouco ousado em falar que eu discordo que isso entra no diagnóstico diferencial. Luiz, qual que é o seu protocolo para descarte de hipersensibilidade alimentar? Eu faço diagnóstico terapêutico, tá? E eu entro com a ração hipoalergênica. Para onde você gosta de encaminhar a biópsia? Cara, aqui em Goiânia a gente tem um laboratório de muita confiança, tá bom? Mas o que eu mais vejo o pessoal aqui encaminhando é o VetPat, né? O VetPat, eu acho que é isso. Eu acho que é o mais famoso do Brasil. Eles pegam a amostra do país inteiro. Mas aqui em Goiânia a gente tem um pessoal que faz, a gente tem um laboratório aqui que faz histopatológico e é muito confiável, é um pessoal muito bom, o pessoal que trabalha tem mestrado, doutorado, realmente é muito bom, tá? É confiável. O que é importante é isso, pessoal, você tem que confiar, tem que ser confiável o laudo da pessoa, tá bom? Que tipo de fungo é mais comum encontrar associado a um granuloma fúngico no palato, pessoal? Um fungo que é muito comum a gente encontrar ali é histoplasmose. Tá bom? Quando você pega os histoplasmas que acometem a cavidade nasal, eles podem fazer invasão para palato, tá bom? Neoplasias, pessoal, de cavidade nasal, de sistema respiratório superior, também podem fazer invasão para palato, mas o histoplasma causa muito, certo? Vamos ver, meu gato tem complexo estomatite de gengivite, tanto que foi o tema do meu TCC, opa, legal.
ele é muito seletivo e não aceitou a troca de ração e tem lesões recorrentes em membro posterior. Aí tem que olhar, porque, ó, lembra, a gente tá falando de, tem complexo granuloma eosinofílico, ou tinha complexo estomatite de gengivite, tá bom? Ele é muito seletivo e não aceitou a troca de ração, e tem lesões recorrentes no membro posterior. Vamos lá, o que eu aconselho você a fazer nessa situação? Vamos entrar no tratamento aqui rapidinho aí. A Mari, me fala pra mim daqui a pouquinho, você vai falar comigo de novo, tá bom? Não deixa eu esquecer não. Vou parar aqui para a gente falar do tratamento. Vamos lá, pessoal. Então, eliminar a causa de base, eliminar a infestação de pulga, eliminar a infestação de pulga, eliminar que está tendo picada de inseto nesse paciente, eliminar a possibilidade de ser uma hipersensibilidade alimentar. E aqui a gente tem alguns protocolos, pessoal. Acetato de metilprednisolona de depósito. Esse aqui, se eu não me engano, é o Cortidurate. É uma medicação que dura 15 a 21 dias, né? Você faz de depósito. Essa medicação tem uma resposta muito boa para gatos com complexo estomatite de gengivite, com gatos com complexo granuloma eosinofílico. Então, ele é muito utilizado, ele é muito recomendado. Luiz, qual que é a maior recomendação? Qual que é a primeira droga, a droga de escolha? Ainda é a prednisolona, tá bom? A prednisolona oral, sem ser sem ser de depósito, tá bom? Ainda é o primeiro protocolo, que é esse aqui, pessoal. Prednisolona, 2 mg por quilo, BID de 12 em 12 horas por uma semana. Depois de uma semana, você vai tentar fazer a redução. Aí você vai reduzindo para a menor dose eficaz. E aí fala assim para mim, Luiz, como que é essa redução? Isso aqui é um pouco bem complicado para algumas pessoas. Então vamos lá. Você começa 2 mg por quilo de 12 em 12 por uma semana. Aí depois você faz o que na semana seguinte? Pessoal falando que tá dando para ler, mas é por causa dos comentários, né? Então vamos lá. Tira um print aí, pessoal. A gente vai falar disso aqui agora, ó. Tá bom? Vamos falar disso aqui primeiro, mas eu vou ativar o comentário agora. Como é que funciona esse desmame? O maior problema é que você faz de 4 a 8 semanas o tratamento. E aí, a gente começa com 2 mg por quilo de 12 em 12. Isso não quer dizer que você vai com 2 mg por quilo até o final das 8 semanas. Então você começa 2 mg por quilo de 12 em 12 por uma semana. Na semana seguinte, na segunda semana, você vai tentar a redução. E aí você faz 2 mg por quilo CID. E vai ver se aquele animal responde o tratamento naquela semana. Então você começou 2 mg por quilo de 12 em 12, na semana seguinte 2 mg por quilo de 24 em 24. Ele está respondendo ao tratamento, então você vai tentar reduzir um pouco mais. Vamos fazer 2 mg por quilo em dias alternados? Então você faz dia sim, dia não. Luiz, ele ainda está respondendo ao tratamento, continua reduzindo, continua tendo uma resposta boa. Então, aí você vai diminuindo. Pessoal, isso aqui é o mais importante. Reduz para menor dose eficaz. Para menor dose eficaz. Eu vou ser sincero para vocês o seguinte, eu, Luiz, nunca consegui reduzir para mais do que dia sim, dia não, a prednisolona. Nunca consegui. Toda vez que eu tentei reduzir mais do que isso, a gente teve recidiva. Todas as vezes. Pode ser que você tenha um sucesso reduzindo mais do que isso. Eu, Luiz, nunca tive. Tá bom? A maior parte das vezes eu faço de BID, depois eu faço na semana seguinte CID. Quando eu tento fazer dia sim, dia não, a gente começa a ter recidiva.
Qualquer seja a situação que você começa a ter recidiva, comecei de 12 em 12, depois fiz de 24 em 24, dias alternados. Nossa, começou a piorar de novo, voltou a crescer, voltaram a aparecer as lesões, o que você faz? Você volta para o esquema anterior que estava funcionando. Se você começou de 12 em 12, uma semana, na semana seguinte você começou de 24 em 24 e piorou, as lesões voltaram a aparecer, você volta de 12 em 12. E aí você faz aquele protocolo que é a menor dose eficaz que você tentou de 4 a 8 semanas. Certo? A primeira semana, 2 mg por quilo de 12 em 12. Na semana seguinte, você pode fazer 1 mg por quilo de 12 em 12 ou 2 mg por quilo CID. Aí cada um tem a sua maneira de fazer a sua redução da dose. E aí você vai, tá dando certo? Continua e tenta reduzir um pouco mais, tá bom? Reduzir um pouco mais, por exemplo, na terceira semana eu tentei fazer 2 mg por quilo em dias alternados. Deu certo? Continua. Não deu certo? Volta para 2 mg por quilo todo dia. Tá bom? E aí você faz o tratamento de 4 a 8 semanas. Você faz de 4 a 8 semanas com qual dose? Com a menor dose eficaz que você achar. Tá bom? Cada animal, pessoal, cada animal vai ter a sua dose. Infelizmente, pessoal, não tem uma regra aqui. Infelizmente aqui não tem uma regra. Como eu falei para vocês, a maior parte dos meus pacientes, quando eu tento fazer em dias alternados, dá recidiva e eu tenho que voltar para fazer todo dia. Mas já teve paciente que dias alternados deu certo. Mas quando eu tentei fazer dia sim, 2 não deu certo. Quando, Luiz, eu estou tentando fazer BID, até BID não está dando certo. O que você faz? Associa com a ciclosporina, mas, cara, vou ser honesto com você, nunca tive essa situação de ter que associar com ciclosporina. Normalmente, pessoal, se usa ou a prednisolona ou a ciclosporina. Se usa um ou outro, tá bom? Difícil. Eu não conheço nenhum colega que usou um dos protocolos e não teve resultado. Já teve situações em que demora mais para responder, você para o tratamento, não responde, ou você faz por 8 semanas e mesmo assim você não tem uma resposta total. Pessoal, já teve situações que eu, por exemplo, usei ciclosporina no paciente e ele melhorou, eu tentei dia sim, dia não, e dando certo. Se eu tentava tirar a ciclosporina e fazer dia sim, 2 não, por exemplo, tinha recidiva. E esse paciente ficou com a ciclosporina dia sim, 2 não, muito tempo. E às vezes você vai passar das 8 semanas. Tá bom? O que acontece é, muitos pacientes, pessoal, infelizmente, é o que a colega perguntou aqui, eu vou voltar para aquele assunto. Muitos pacientes, quando você para o tratamento, ele tem recidiva. Muitos pacientes vão ter isso. E, infelizmente, às vezes você faz tudo, muda a ração, faz tratamento para pulga, e realmente situações idiopáticas, alguns pacientes realmente acontece isso. O problema é que a gente tem que sempre, nesses pacientes que quando você para o tratamento e eles têm recidiva, você tem que manter neles a menor dose eficaz. Se a menor dose eficaz nesse paciente, por exemplo, você fez todo o tratamento com a ciclosporina, vou inventar uma história. Você fez um tratamento, tudo beleza, depois de um tempo resolveu. Até às vezes nem 8 semanas, às vezes antes disso resolveu tudo, acabou. Só que quando você para, volta. O que você vai fazer? Achar a menor dose eficaz para que esse paciente não tenha recidiva. Para alguns pacientes vai ser dia sim, 2 não. Dia sim, 3 não. Todo dia, uma vez por semana. Cada paciente vai ser um. O importante é o paciente que você para o tratamento e ele tem recidiva, você tem que encontrar qual que é a menor dose eficaz que você vai dar para esse paciente, seja ciclosporina, seja prednisolona, para que esse paciente não tenha recidiva. Tá bom? E aí você faz um tempo com esse paciente, que aí depois de um tempo você pode tentar desmamar de novo. Estou fazendo uma vez por semana, uma vez a cada 4 dias nesse paciente, porque se eu tirar
volta. Vou tentar uma vez a cada 5 dias. E assim você vai. Alguns pacientes, pessoal, você vai dar 8 semanas, vai zerar, não vai ter nada. Mas alguns, realmente, você vai ter uma briga. E eu falo assim, granuloma eosinofílica, às vezes é muito chato você tratar por conta disso. Porque você achar essa menor dose eficaz, muda muito de um paciente para outro. Muda muito. Eu gosto de usar mais prednisolona, tem colegas que gostam de usar mais ciclosporina. Isso varia muito. Luiz, quando que você usa o corticoide de depósito? Principalmente, ele tem um efeito bom? Tem, pessoal. Tá? Ele é muito bom, já é provado que ele tem um efeito bom nesses animais com granuloma eosinofílico. Só que você tem que pensar que você vai usar ele quando um proprietário não conseguir dar a medicação direito. Vamos supor, é um gato de um idoso, que você não entende muito bem como tem que dar a medicação, ou uma pessoa, não estou falando idoso, pode ser qualquer situação, né? Qualquer pessoa que não, você percebe que não vai conseguir aderir muito bem ao tratamento. Eu estou falando idoso, que eu tenho uma situação que é uma senhora que eu tenho, uma senhora de 80 anos que mora sozinha com gato. Você vai pedir para ela dar a medicação 2 vezes por dia, depois na semana seguinte, 1 vez por dia? É mais difícil, pessoal. Então a gente vai, faz um corticoide de depósito, tá bom? Sendo que você só tem que tomar cuidado em uma coisa. Você tem que ter, tenha certeza, toda vez, pessoal, que você for fazer uma setagem de metilprednisolona de depósito em um gato, tenha certeza que ele não é renal, tá bom? E que ele não tem diabetes. Porque se ele tiver diabetes, aí pode descompensar, fazer uma cetoacidose, e aí é difícil, porque é 15 dias de corticoide aí na veia dele, tá bom? Deixa eu voltar aqui, o pessoal pediu para eu voltar no protocolo do diagnóstico diferencial. Deixa eu tirar aqui só para quem pediu, bate o seu print aí. 3, 2, 1. Deixa eu ver aqui. Vamos olhar aqui. Ó. O uso do corticoide será contínuo nesses casos de recidiva? Então, aí é o que a gente falou. A gente vai fazer a menor dose eficaz. Vamos dar um exemplo aqui, pessoal. Você fez 2 mg por quilo, BID, depois CID. Aí dia sim, dia não deu certo. Aí você usou CID por aí. Vamos supor que na 6ª semana melhorou. Você não tem mais aparência, sinal aparente da lesão. E aí você fez tratamento da pulga, procurou o alérgeno, descartou, beleza, o animal está bem. Aí você tirou o corticoide. E aí esse paciente começa a ter lesão de novo. E aí você faz o quê? Tá, todos os dias estava dando certo. Vamos tentar dia sim, dia não. Você tentou dia sim, dia não. As lesões regrediram? Beleza, mantém dia sim, dia não por 1 semana. Na semana seguinte, se eu tentar dia sim, dia não e não der certo, volta para todo dia. Mas se dia sim, dia não deu certo, vamos tentar dia sim, 2 não. Dia sim, 3 não. Tá bom? E aí você vai por um certo tempo e vai tentando desmamar sim. Dia sim, 3 não. Dia sim, 4 não. Ah, dia sim, 4 não deu certo, tá dando certo. Dia sim, 5 não. Dia sim, 5 não, voltou a aparecer. Então mantém por um tempo, dia sim, 4 não. É chato, pessoal. Casos recidivantes assim de granuloma eosinofílico são muito chatos. E às vezes esse paciente vai ficando de 5, 4 não, e já aconteceu com uma dermatologista amiga minha, a doutora Bárbara. Sabe o que aconteceu, pessoal? Eu gosto muito da ciclosporina nessa situação de granuloma eosinofílico. Ela estava um paciente que dava 1 dose de ciclosporina por semana. Olha que legal. E de repente, ela ficou sabendo, um dia ela ligou para a proprietária para saber como é que estavam as coisas. A proprietária já não dava ciclosporina há muito tempo e o gato nunca mais tinha dado recidiva. Tá bom? Então, assim, parou sem até avisar. E não teve recidiva, não voltou. Posso prescrever imunomodulador junto com corticoide? Cara, poder pode. Mas, assim, é interessante que os corticoides não fazem tanta imunossupressão em gatos como fazem em cão. Da mesma maneira, a prednisolona não tem característica de causar gastrite secundária em gatos como causa em cães. Tá bom? O corticoide que é bem associado com causar problemas gástricos em gato é a dexametasona, tá bom? Mas prednisolona não tem esses efeitos, tantos efeitos colaterais como tem no cão. O gato é muito resistente a corticoide, tá bom?
tira essa mensagem do meio. Qual a mensagem do meio? Deixa eu ver aqui. Qual a mensagem do meio? Aí, eu coloquei a mensagem em algum lugar aqui e tá atrapalhando. Deixa eu só responder aqui, que eu tô... meu gato fez todas as extrações, é complexo tomate de gengivite, aí é complicado mesmo. Deixa eu só ver aqui, pessoal, que fala, onde que é a mensagem aí? Tá bom, mas vocês querem que eu tire o comentário para tirar print dos slides? Ah, então tá bom, calma aí, deixa eu só responder as perguntas aqui. Ozonoterapia, pessoal, eu não tenho experiência com ozonoterapia, mas assim, eu não tenho experiência com ozonoterapia com nada, tá? Então assim, muitas pessoas usam ozônio, tem uma resposta muito boa, tá bom? Mas assim, eu não tenho experiência com ozonoterapia com nada. Dexa, pessoal, o problema da Dexa não é indicada por ter mais efeitos colaterais e ela não é tão efetiva como a prednisolona. Lembra que a gente vai fazer um período grande, tá bom? Com um período, a gente costuma usar um período bem maior. Agora eu vou tirar e vou voltar aqui para vocês. Vamos lá. Vamos começar por essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, galera, olha, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu gosto demais dessa aula. Infelizmente o YouTube deu problema e hoje eu gosto muito de dar aula pelo YouTube, porque o YouTube tem exatamente mostra os slides, né? Não tem que ficar esse negócio de ficar voltando, ficar toda hora, tem que ficar virando a câmera toda hora, é um saco mesmo. Essa live vai ficar disponível para vocês 24 horas aqui no Instagram e depois eu vou subir ela para o YouTube. Lembrando que a aula de granuloma eosinofílico que estava, pessoal, eu vou tirar do ar porque está totalmente aloprado com os slides muito na frente do áudio. Então eu vou fazer essa live exatamente para subir. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, tá bom? Obrigadão de coração. Eu amo fazer live para vocês, uma hora dessa aí. Stand de gente comigo aí é muito feliz. Agora eu vou pedir só para vocês, quem puder, eu vou colocar aqui o primeiro slide, tira um print do primeiro slide e depois posta no Instagram de vocês e só marca aí Projeto Live toda semana, marca a gente, porque a gente vai chamar cada vez mais gente, tá bom? Vamos lá. Tira um print aí, só para vocês marcarem. Tira um print aqui também. Pronto. Valeu, pessoal. Boa noite para vocês, obrigado. Se eu conseguir terminar a live os slides de hipertiroidismo essa semana, eu acho que eu consigo. Eu acho que terça-feira eu consigo. Eu vou fazer a live essa semana ainda. Tá bom? De hipertiroidismo. Se não, a gente faz na segunda-feira que vem. Preocupa não, que toda semana tem live. Beijão, boa noite. Ah, tira os comentários. Ou, né? Tem que virar, né? Eu acho que é isso que o pessoal está pedindo. 1, 2, 3, 4, 5. O pessoal está falando, olha os comentários. Manda um abraço pro meu Ceará. Um abraço aí. Ai. Será que alguém fez alguma pergunta que eu esqueci de responder? O pessoal está mandando olhar os comentários. Ô, pessoal, se eu esqueci de responder alguém, manda uma mensagem no direct. Vai acabar
acabou.